Eu quero saber já de você quantas vezes surtastes nesta quarentena. Deu para contar já? Tem uma coisa que eu comecei a falar de uns tempos para cá, que na verdade, por ser relativamente íntimo, eu não comentava, e hoje em dia eu comento porque eu acho especial. Eu sou adotado. Todo dublador tem que ser ator, então você começa na atuação como ator. Em que momento a dublagem entra na sua vida? Às vezes eu encurto a história, mas hoje eu vou te contar a história inteira. Faz tempo que você não vai para os palcos, ou não? Aí decidiu-se que agora o funk é que tem que ser engolido. Então todo mundo vai ouvir só funk. Boa noite, Felipe. Tudo bem com você? Ótimo, Léo. Que prazer estar aqui. O prazer é todo nosso aqui do Parada. Eu quero saber já de você quantas vezes surtastes nesta quarentena. Deu para contar já? Cara, eu vou te contar uma coisa diferente do que você tem ouvido. Eu faço aniversário em janeiro. Quando vai chegando no final do ano, eu tenho um duplo ano novo. Então, sempre que chega no final do ano, eu começo a pensar na vida, pensar no que eu quero, planejar para o ano seguinte. E eu sou um cara que sou meio antenado. Quando chegou de dezembro para janeiro, meu aniversário de janeiro, eu sempre fiz festas muito grandiosas. Para você ter ideia, quando eu saí do Rio de Janeiro, minha última festa teve 500 pessoas. Só os mais chegados. Você só... E esse aniversário desse ano tinham 4 pessoas. Eu estava numa sensação de isolamento. Eu estava achando... Algo te falava, deixa eu me preparar. Eu estava achando que esse ano eu queria uma coisa... Meu ano de 2019 foi muito para fora, muita badalação, muito passeio, viagem. Eu falei, 2020 eu quero uma coisa mais eu comigo, me descobrir, me entender melhor e tal. Eu estava nessa vibe. Janeiro, fevereiro, fiquei em casa direto, quase não saí. Carnaval, fiquei todos os dias em casa. Quando veio a quarentena e o lance de tem que ficar em casa, eu falei, ok. Não mudou nada, tá tudo certo. No fundo do coração, cara, eu falei, cara, o mundo tá se encaixando onde eu já estou. Era uma coisa que você queria, então você tá aproveitando o ano para fazer esse ano meio que sabático. E aí em casa eu tô assim, super de boa comigo mesmo, me descobrindo o melhor amigo de mim do que eu já achava que era, não recebendo ninguém em casa, eu moro sozinho. Nesse tempo todo eu visitei um amigo uma vez, conversando com quem eu quero, respondendo as mensagens que eu quero. Eu tô assim, nossa, a minha vida tá muito saudável. Agora que eu comecei a voltar pra academia, então tá até a parte, né, de saúde tá mais saudável ainda. A gente tem empatia pelas pessoas que estão com problemas, né? A gente sabe que tem muita gente morrendo, famílias doídas, famílias sofrendo, o país num momento caótico, independente do Covid. Para mim, como ator, como artista, eu tô percebendo, né, algumas coisas estranhas. Independente dessa questão planetária, dessa questão toda, o Felipe, com o seu mundo, com o seu momento, está sendo um momento muito especial de descoberta, de aprofundamento, de escuta. E eu tô achando muito rico para mim. Eu tô me saindo fortalecido dessa história. Mas e aí o aniversário de janeiro, vai manter essa tradição então já vai aproveitar o isolamento? Na verdade, a gente já sabe que não vai ter nem Réveillon, nem Carnaval. Então, o meu aniversário de janeiro de 2021 é no meio disso. Então, no máximo, eu vou estar com, de novo, 3, 4 amigos, uma coisa... Vamos manter essa tradição de 2020. Exatamente, vamos manter. Não foi a resposta que você esperava, né? Nenhuma. Eu acho que você é o primeiro que eu tô entrevistando que falou, não, tá tudo tranquilo, eu tô ótimo, eu tô gostando muito. A gente pesquisa muito na internet e pra saber sua vida é fácil, tá lá. Mas eu gosto de saber da pessoa. Quem é o Felipe Granico? Tem uma coisa que eu comecei a falar de uns tempos para cá, que na verdade, por ser relativamente íntimo, eu não comentava, e hoje em dia eu comento porque eu acho especial. Eu sou adotado. Eu tenho para mim que o Felipe é um cara que foi presenteado desde o primeiro momento. Minha mãe que me criou, que não é minha mãe biológica, ela, por uma série de circunstâncias, soube de mim e me pegou. E ali houve uma mão que me tirou de um possível aborto, de uma família talvez desajustada, alguém que não me queria, alguém que não me podia. E eu caí nas mãos de alguém que me quis muito, que queria muito um filho e me deu muito amor, carinho, cultura, educação, de tudo do bom, do melhor. Imagino que eu não ia ter essa vida ou não ia ter vida
E aí eu ganhei uma vida e muito boa. Esse rapaz, essa criança, esse bebê, assim que eu soube disso na minha infância, nasceu em mim um senso de gratidão muito grande e a busca por como é que eu vou explicar isso? Fazer valer o presente que eu tinha ganho. O Felipe, eu sempre fui muito bagunceiro, muito falador, muito artístico, mas eu sempre fui primeiro aluno de sala de aula, todos os anos. Eu tenho uma coleção de troféus, medalhas, diplomas, de todos os concursos, de tudo, tudo. Já que eu estou tendo a oportunidade de estar aqui, desfrutando de uma boa escola, e tudo que eu pude, a gente tinha em casa uma espécie de biblioteca com muitos livros, enciclopédias, eu lia tudo, eu estudava tudo, eu me aprofundava em tudo, e eu fui percebendo com o passar do tempo que a minha mãe e meu pai se tornaram muito orgulhosos da pessoa que eu fui me transformando. Então, o Felipe é alguém que ganhou um presente e quis, com todas as forças, fazer valer esse presente. E sempre fui muito artístico. Eu gostava de brincar de teatrinho, de fazer encenações em casa. E quando eu digo encenações em casa, era o seguinte: eu tinha 2 primas, depois eu tive um irmão, né? A gente tem um irmão, e a gente brincava muito os 4. Eu fazia isso com outras parcerias, mas é que funcionava mais, éramos esses 4. Eu, meu irmão e essas 2 primas. A primeira companhia de teatro foi ali. Exato. Eu montava a Casa do Terror. O que era a Casa do Terror? Eu criava um caminho por onde eu criava esse caminho, eu era o mordomo que recebia aquele trio na mansão, e eu criava trilha sonora, eu criava cenário, eu criava figurino, maquiagem, percurso, armadilhas. Isso pela casa? Pela casa. A gente pegava 2 quartos e aí fazia, cercava com lençóis, colocava armadilhas no chão. Eu ia inventando sempre uma música. Eu lembro, eu criancinha, gravando com fita cassete sobre essa época, né? Pegava o LP, botava fita cassete, fazia lá fade in, fade out, mixing. E aí eu fazia todo um percurso. Ali eu estava imbuído de uma coisa de criador. Depois eu escrevi para teatro, eu dirigi teatro, fiz trilha sonora de teatro. Isso. Porque já tava esse bichinho ali dentro, entendeu? Eu fui aos poucos descobrindo que aquelas habilidades, aquelas vontades podiam virar uma profissão. Mas eu era filho de uma mãe muito certinha e na minha infância, década de 80, depois da adolescência, década de 90, ser ator, artista, não era uma opção. A nossa opção era advogado, engenheiro, médico, dentista. Com hobby, tudo bem. Agora, como profissão, já era complicado. Acho que era entre isso. Advogado, dentista, médico, engenheiro. Era por aí. Quando eu fiz os cursos e tal, a minha mãe fala, muito bonito, mas e o vestibular? Vai fazer o quê? Eu falo, cara, eu não consigo me ver sendo um advogado, nem um médico, nem um engenheiro. O que eu quero fazer da vida? Eu tive que começar a decidir isso aos 14 anos, que eu acho muito cedo. Eu passei no vestibular com 16. Mas porque era já fim ou por causa dessa cobrança? Porque minha mãe me colocou um pouco mais cedo e eu fui engatando. Então eu me formei no 2º grau com 16 anos, já fiz vestibular, já passei com 16 anos. E passou em quê? Qual foi o... Não, vou chegar nesse ponto. Desculpa. Aí eu lá pelos 14,5, chegando aos 15, eu tinha que decidir o que eu queria fazer. Eu falei, cara, o que eu quero é modificar o ser humano. E aí eu queria ser engenheiro genético. E aí eu prestei faculdade para ciências biológicas com especialização em genética. E aí eu meti a cara, passei para uma federal em 2º lugar, mas comecei a cursar a faculdade e por mais interessante que fosse, aí aconteceram uma coisa que acontece muito na minha vida, que é o destino se encarregar de dar uma mexida. A faculdade teve 120 dias de greve. E aí eu fiquei em casa, logo lá para abril, maio do 1º semestre. Eu cursei março, abril e começou a greve. Aí minha mãe me vendo em casa aquele tempo todo, né, sem ter nada para fazer, e ela tem que fazer alguma coisa. Eu falei, eu fiz o vestibular, passei da faculdade. Para minha família não fazia parte, tipo, eu começar a trabalhar. Eu trabalharia quando acabasse a faculdade. Eu falei, então não posso fazer nada, tenho que ficar em casa esperando acabar
a greve para poder voltar. Ela falou, mas você fica em casa o dia inteiro, que tal? Minha mãe, se você fizesse então um cursinho de teatro, você gostava de fazer, você parou, aproveita essas férias forçadas e faz um cursinho de teatro. Aí foi o momento, você falou, poxa vida. Fui fazer, na escola que eu fiz o curso, tinha um vestibular, era uma escola que também tinha formação de ator. Aí no meio disso fiz vestibular para a escola, também passei, e aí logo depois voltou a faculdade, acabou a greve. Quando a faculdade voltou, eu já estava na escola de teatro, já no curso regular, para me tornar ator profissional, e eu falei, mãe, não dá, não tem comparação o prazer que eu tenho aqui com o de lá. Aí ela amarrado daqui, ninguém me tira. Aí eu cancelei lá, tranquei a faculdade, e aí entrei pro teatro, aí do teatro emendei com dublagem, aí a vida segue. Entendeu? Isso que eu queria saber também. Todo dublador tem que ser ator, então você começa na atuação como ator. Em que momento a dublagem entra na sua vida? Assim que eu me formei na escola de teatro, eu comecei já de cara a fazer peças. Eu fiz vários testes, eu ia passando, todos os testes que eu fazia, eu passava. E todo o elenco, muito musical, muitos musicais. Numa época que o musical não era como hoje em dia, isso era década de 90. Eram outros tipos de musicais, não tinha essa Broadway toda aqui. Todos os elencos que eu fiz parte em musical, havia algum dublador. E aí essas peças que eu te falo, é tipo, sei lá, 7, 8 peças. Sempre tinha algum dublador. Então eu fui tendo contato com dubladores e fui ali descobrindo que existia essa profissão. Na verdade, eu, sei lá, sabe quando você pensa, se eu sou ator, eu posso trabalhar em TV, teatro e cinema. É isso que te é ensinado. Na escola de teatro, ninguém nunca falou que eu podia ser um dublador. E aí eu, né, conheci as pessoas. Alguém falou, sua voz é boa e tal, faz um curso, tem curso disso. Eu falei, que legal, vou lá fazer. Fiz o curso, foi um curso muito curto, de 3 meses. Eu saí de lá meio... Hoje em dia eu sei que eu saí de lá sem o conhecimento necessário. Básico. Exatamente. Eu acho que era um curso que não me preparou para o que eu sei que o mercado exige. Também estavam começando a ter cursos naquela época. Não havia ainda, como hoje em dia, esse histórico de escolas de dublagem. Eu acho que nos primeiros que teve, acho que eles nem sabiam direito o que era, né, como seguir o negócio. Mas o fato não é que... Não porque faz muito tempo, é porque é algo mais recente. Mais ou menos isso. E aí, terminei o curso, aquilo ficou ali guardado, e aí aconteceu uma coisa engraçada. Que aí, em uma das peças que eu fazia, havia uma dubladora, que era a Elida Lastorina, e ela falou, olha, tem um diretor da Herbert Richards, onde eu trabalho, que ele vai montar uma peça de teatro. Ele é uma peça que é só ele e o Selton Mello. Mas o Selton Mello vai começar uma novela e vai fazer um teste para esse personagem, que vão ser só eles dois. Aí, você quer fazer o teste? Quero. E aí eu fui lá fazer o teste, e às vezes eu encurto a história, mas hoje eu vou te contar a história inteira. Eu vou lá fazer o teste, e eram uns 10 rapazes na faixa dos 18, 19 anos. Eu fui o último a chegar, então eu ia ser o último a ser testado. E aí a gente estava lá conversando, bate-papo, fazendo amizade, aí entrava a pessoa, e a gente meio que tentava ouvir o que estava acontecendo, e a gente ouvia... Para quem não sabe, né, o Newton da Mata, que é esse diretor, é a famosa voz do Bruce Willis. Então a gente ouvia o Bruce Willis, né, e não ouvia muito o testado. E saiu o testado dizendo, foi mais ou menos, tá. Aí a outra, a mesma coisa, foi mais ou menos. Eu falei, tá, vamos ver. E aí eu fui o último. Depois de uma leva de rapazes que saiu meio... foi mais ou menos. Pra você foi mais tranquilo ser o último, então. Porque você já foi ouvindo. Mas aí eu fui vendo que tava todo mundo saindo infeliz. Falei, o que acontece lá dentro? Ninguém sai feliz desse teatro. Foi num teatro mesmo, no palco e tal. Chegando lá, super simpático. Ele falou, olha, é a história do Oscar Wilde. Oscar Wilde era um autor homossexual e a peça fala sobre o relacionamento dele com um jovem. É a história desse casal. Então era uma relação, na diferença de idade era muito grande, tinham, né, os vários dramas dessa situação, não só a questão do homossexualismo naquela época, acho que é 1800 e pouco, mas também a coisa da diferença de idade, ele custeava o rapaz, então tinha todo esse contexto. Então a gente vai fazer uma improvisação em cima disso, um bate-papo deles. Eu tinha feito tablado antes de passar para o vestibular. O curso do tablado, que é uma escola famosa de teatro no Rio de Janeiro, é todo em cima de improvisação. Então eu gostava muito de improvisação, me divertia muito com isso. Quando ele falou improvisação,
Tô tranquilo. Falei, beleza, vamos lá. Aí eu falei para ele assim, né, já com essa coisa, né? Vamos fazendo os links. A pessoa que cria cenas, que, né, cria cenários e cria coisas, aí escola de teatro, que dirigi muito lá também. Eu falei, olha, vamos fazer uma coisa, podia ser assim, você tá aqui sentado, aí eu entro por essa porta, tipo, eu passei a noite fora, e aí ele foi olhando assim, não, tudo bem. Eu falei, então só fica aqui sentado, eu vou entrar, aí a gente conversa. Aí ele tava lá sentado, quando eu entrei, ele ameaçou falar uma coisa tipo, onde é que você tava? Eu falei, você cala sua boca, você não vai falar nada, quem fala aqui sou eu passo a noite onde eu quiser, você me exibe pros seus amigos, você não sei quem, falei um monte, você eu não lembro o que eu falei, isso tem, sei lá, 26 anos, aí eu falei e fui embora. E ele ficou calado estava, calado permaneceu, aí eu voltei lá, eu falei, e aí, tudo certo? Ele, não, tudo bem. Falei, pô, obrigado, hein? Aí eu fui embora. E eu falei assim, pô, por que os rapazes saíram tão tristes? Eu tô saindo super feliz. Eu adorei. Gente, pra mim foi tão bom, cara. Teve um e aí, peso pra fora. A dubladora, a Hélida Lastorina, ela me ligou, falou, ele amou você, adorou, você passou. É você na peça. Falei, pô, que legal, não sei o quê. Só que a peça era para estrear fora do Rio, vários percalços, a peça acabou que não aconteceu. Mas ela falou, olha, ele perguntou se você não gostaria de dublar. Aí eu falei, gostaria, eu já fiz o curso, eu sei dublar. Então é para você aparecer, liga para esse telefone, marca na Herbert Richards para ir lá num dia, para ir assistindo gravações, assistindo, e aí você vai... um dia você grava, vamos ver como é que funciona. Para primeiro conhecer, para depois, às vezes, fazer um teste, ver o que porque como não havia muito ainda essa cultura de cursos, as pessoas nem sempre chegavam preparadas. Então tem essa coisa de estar ali, vendo como funciona, entendendo a mecânica, o ritmo, até você ser experimentado numa coisinha, numa pontinha e tal. No dia que eu fui lá, liguei, marquei e tal... Naquela época não havia nem celular, eu liguei de telefone fixo e tal, né? Outro dia. Aí eu fui lá, que bom, nossa, que legal, seu teste é maravilhoso, pena que a peça não aconteceu, aquelas coisas. Pode sentar aqui, a gente vai começar a gravação. Naquela época gravava-se todo mundo junto, chamou a dubladora e tinha um dublador, iam ser os dois juntos. E aí, o dublador... Ele chamou, tinha um intercomunicador, você apertava o botão, fulano de tal, estúdio G, fulano de tal, estúdio G. Fulano não apareceu, aí veio a secretária. Seu da Mata, me desculpa, o fulano ligou dizendo que não vai poder vir. Aí ele olhou para mim e falou, ele tem a voz parecida com a sua. Vamos fazer o filme? Aí eu, o quê? Ele falou assim, vamos gravar. Menino, eu só vim tomar um café, eu nem botei roupa, eu nem tava. Eu queria um bolinho de fubá. Aí eu falei, nossa, vamos lá. Aí eu cheguei, obviamente, nervosíssimo e tal. Tentei fazer o melhor possível, me espelhando na colega lá que estava comigo. Essa colega era a Marlene Costa, que é a famosa voz da Mulher Biônica, várias coisas da década de 70, a Sheila do Capuzinho da Caverna do Dragão, várias coisas. Fazendo cenas com ela, não era um papel muito grande, mas é um papel que tinha cenas. E ela falou, quem é você? Aí o da Mata, esse é o Felipe Grinan, o fulano não veio gravar, vou experimentar ele, não sei o que. Tô gostando, sua voz é muito boa, eu vou começar uma novela mexicana semana que vem, queria que você fizesse a novela também. Para fazer a novela, você tinha que ser contratado com carteira assinada. A Herbert Richards contratava os funcionários. E ali começou assim, se não tivesse tido o teste, eu não teria conhecido o da Mata. Se eu não conhecesse ele, eu não ia na Herbert. Se o cara não tivesse faltado a gravação, eu não iria lá fazer a cena. Se a cena dele não fosse com a Marlene, ela não teria me ouvido. Se ela não fosse começar uma novela semana que vem, eu não estaria na novela. Você começa a linkar tudo de fatores que me levou a ser um funcionário da empresa. E aí, estando lá, sendo um funcionário, o trabalho não parava, né? Porque eles têm que usar as pessoas da casa. Então, comecei a dublar todo dia, várias horas por dia. E rapidamente eu fui aprendendo aquilo, uma coisa que eu nem esperava, né, que pudesse fazer. Eu aprendi, fui ficando e falei, aí apareciam convites para peças, eu comecei a recusar alguns, eu comecei a focar nisso, porque eu estava tendo muito prazer em fazer aquilo. E aí fui abrindo mão de várias coisas, depois com o tempo eu fui tendo algumas coisas paralelas. Mas no começo eu me dediquei só àquilo e deu tudo muito certo e estamos aqui.
E eu estou te dando essa entrevista. Olha só, e se você não tivesse feito tudo isso, eu não estaria aqui Eu hoje. estaria aqui hoje. Durante todo esse tempo, você falou que você tentou linkar, mas faz tempo que você não vai para os palcos, ou não? Você tem feito algumas coisas nos palcos? Com o tempo, eu virei cantor também profissional. Eu fazia musical, então eu era um ator que fazia musicais. Depois eu comecei a cantar um pouco em dublagem, mas quando você canta em dublagem, você está cantando por um personagem, às vezes com uma vozinha e tal. Aí logo, deixa eu ver, com 3 anos de dublagem, eu fiz um teste para ser backing vocal do Milton Nascimento. E me tornei backing vocal dele por 3 anos, num show que a gente Seu dia tem 48 horas, é isso mais ou menos, né? Para conseguir fazer tudo isso. Eu lembro que eu era funcionário da Herbert e eu consegui viajar com o Milton pelo Brasil por 3 anos sem ser demitido. Eu rebolava assim para dar conta de... Porque um funcionário você tem que ter uma presença. E eu tinha uma turnê viajando o país todo. 3 anos viajando e eu consegui. E ali eu comecei a tomar o gosto. Mas ali no Milton, embora eu fosse um back vocal, eu fui contratado como um ator cantante. E ali depois eu descobri o gosto pela música, comecei a gravar vários vídeos pro YouTube cantando, pegava bases de músicas e fazia coisas em casa. No meu canal do YouTube tem muitos vídeos eu cantando. De vez em e quando aí tem stories também maravilhosos. Tem uns stories, às vezes eu boto cantando, às vezes faço umas lives surpresa, os karaokês e tal. Um dia eu encontrei, eu tive um encontro com 3 amigos cantores profissionais mesmo, que já cantam há 30 anos. Todo mundo veio morar em São Paulo, a gente teve um encontro na casa de uma das amigas e a gente fez lá um show para um público específico e deu muito certo. A gente achou que podia dar caldo, assim, esses 4 juntos. Aí a gente formou uma banda chamada Nós somos 4 pessoas de fora de São Paulo. Então a gente formou uma banda chamada Os Forasteiros. E aí a gente fez... Você perguntou da saudade dos palcos. Aí eu comecei esse show, a gente fez o show, sei lá, uns 2 anos. Aí fizemos show no Sul, em São Paulo, no Rio. Então teve muito palco, né? A gente teve onde você matou a saudade. Matei, não com um personagem, mas é o Felipe mesmo. E é diferente você cantar no musical de você cantar. No musical tem um personagem, uma história. Você uma tem música que às vezes tem uma fala, né? Uma entonação. Exatamente. E ali não. Ali é como é que o Felipe se expressa musicalmente. E agora, em paralelo a essa banda, eu estou começando a fazer uma pesquisa de algumas coisas solo, assim, mais profissionais mesmo, porque eu era cantor amador. Com a banda, eu tive que ir lá fazer prova na Ordem dos Músicos do Brasil, né, a OMB, aí passei, tem um númerozinho agora. Então, hoje em dia eu posso dizer, eu sou um cantor profissional. E aí agora eu estou começando a fazer umas pesquisas do que seria. O que acontece? Se você pega as coisas que eu canto no YouTube e tal, tudo são músicas em inglês, porque é da minha formação. O meu pai, desde criancinha, ouvia muito jazz, blues, aqueles grandes cantores de big band, Frank Sinatra, Elvis Presley e tal. Eu ouvia aquilo desde criança e me afeiçoei por esse tipo de música. Década de 60, 70, vozeirão, eu gostava daquilo. E aí eu fui sempre por isso, né? Tentando cantar, tem muito Beatles, Elvis Presley, tem muita coisa assim. Às vezes mulheres têm Piaf e tal. Quando a gente formou essa banda, a formação desses 3 cantores é basicamente MPB. Eu nunca cantei MPB, quer dizer, cantei com o Milton, né? Só, né? Mas era o repertório do Milton Nascimento especificamente. Eu não tinha essa coisa de cantar, sei lá, Marisa Monte, Caetano, Gonzaguinha, Chico. De MPB eu cantei só Milton. Com eles eu comecei a me experimentar, porque a sonoridade do português e do inglês são sons diferentes. A embocadura é diferente, mudam internamente alguns ajustes. E a proposta dos Forasteiros é pro MPB. MPB, puramente MPB. Aquela MPB que você não ouve mais. Quando a gente pega, por exemplo, você fala de Caetano, Chico, Milton, Gal, Maria Bethânia, é meio louco, porque são pessoas que não estão em voga. Não estão. Quem está em voga, quem tem visualizações, quem tem seguidores, são os funkeiros, são os sertanejos. Não estou aí desmerecendo quem é melhor ou quem é pior. Eu queria que tivesse espaço para todos, mas não é o que acontece. Quando o mercado decide que o sertanejo é o que tem que ser ouvido,
eles enfiam o sertanejo no país e não há espaço nas rádios, nos programas, para mais nada, só para sertanejo. Aí decidiu-se que agora o funk é que tem que ser engolido. Então todo mundo vai ouvir só funk. E aí as pessoas acabam gostando. Muitas vezes elas talvez nem ouvissem. Mas como todo mundo ouve, nas festas toca, você acaba ouvindo. Mas aí também, às vezes, quando surge algo, por exemplo, a gente tá carente, às vezes, desse outro gênero. E quando surge um Thiago York, assim, já surge explodindo. Porque realmente a gente, às vezes, tá carente de um gênero diferente. Sim. Então, eu acho que, às vezes, é uma proposta interessante, porque a gente também quer ouvir outros gêneros. O mercado vê o que é rentável. Mas o público também precisa caminhar por outros caminhos, né? Mas você pegou um ótimo exemplo. Thiago York é alguém que não canta nada do que eu falei antes, né? Ele canta uma MPB autoral e tem milhões de seguidores e fãs, e a mídia tem interesse em saber o que Thiago York está fazendo. E ele some, porque ele some, né? Depois ele volta. Mas eu vou ser bem FDP. Ele é um gato. Aí é fácil vender o gatão. Porque a mulherada se desespera com o gatão. E aí eu volto. As pessoas... Quem quer ouvir a senhora de 70 anos cantar? Quem quer ouvir o senhor de 75 anos cantar? Às vezes vejo fora do Brasil assim, um cuidado em ouvir os seus clássicos, em reverenciar o seu passado. Nos Estados Unidos você ouve falar dos cantores de jazz, Sarah Vaughan, Billie Holiday, isso tudo é endeusado ainda. Aqui no Brasil, alguém sabe quem são as cantoras do rádio? Alguém sabe quem são aquelas grandes vozes da Rádio Nacional, homens e mulheres? Os jovens hoje em dia nem sabem que existiu a famosa Rádio Nacional, Nelson Gonçalves, Emilinha, Dircinha, nomes todas assim, essas, né? Nomes que seriam o básico, né? Pra gente saber. Seria. Qualquer um que queira cantar tinha que passar por isso, entender isso, saber quem são essas pessoas. No entanto, isso nem é... Eu, às vezes, faço uns covers de Beatles lá no YouTube. Tem gente que não sabe nem quem são os Beatles, entendeu? Que são a base de muito do pop que a gente ouve hoje em dia, veio com os Beatles. Você pega aqueles TikTok que vai passando a música e você fica, conheço, não conheço, umas músicas antigas maravilhosas que o adolescente não sabe, você fica, meu Deus do céu. O que eu acho, assim, eu já falei sobre isso. Quando a minha formação, né, quando a gente fala de formação, é infância, adolescência, que você começa a descobrir que filmes você quer ver, que atores você gosta, que livros, o que, né, você vai descobrindo o seu gosto, ou de pai para filho, ou de amigos, né, você vai, ou de televisão, você vai absorvendo o que você gosta. Na minha formação não havia internet. Então, a gente tinha o que era lançado e a gente consumia rapidamente o que era lançado e tinha espaço para você olhar para trás e falar, cara, o que foi feito agora há pouco? Hoje em dia, com a internet, a gente consome música do mundo inteiro. Você sabe os lançamentos em tempo real do mundo todo, da Coreia, lá, né, todas as Blackpink, K-pop e tal, isso tudo é lançado lá e o mundo todo já ouve. A Lady Gaga lança agora, o mundo todo já ouve. Todo mundo lança tudo agora, todo mundo já ouve. Tem tanta coisa acontecendo no mundo inteiro ao mesmo tempo, sendo divulgada e lançada, que eu acho que às vezes estou tentando justificar os coleguinhas, né? Os novos. Não dá tempo, não sobra espaço para você olhar para trás, porque está consumindo tudo. São as redes sociais, são os Instagrams, são os TikToks e o YouTube e o Spotify e Amazon e Netflix. É tanta coisa, as pessoas não estão... elas não estão em casa sem consumir nada. Elas estão consumindo tudo que está sendo feito agora, que é um volume muito grande. Não havia séries pra gente ver. Não havia como o Spotify... Maratonas. Vamos maratonar, não existia. Você via, havia 6 canais. Havia Rede Globo, Manchete, o SBT que chamava TVS, Bandeirantes, Record, talvez isso, 5 ou 6. E a gente via os filmes que passavam na sessão da tarde ou no sábado à noite. Houve uma época que nem tela quente havia. Você assistia isso. As séries que a gente via passavam de tarde na Globo, chamava Sessão Comédia. Segunda era um, terça era outro, quarta era outro, quinta e sexta. Tinha a Robozinha Vicky, tinha Super Gato, o Primo Cruzado, o Alf, depois teve Família Dinossauro. Era o que a gente via, que era o que a Globo queria te mostrar.
Não vinha de nenhum outro lugar. Agora você tem um universo todo aos seus pés. Então, realmente, eu acho que estou tentando entender, não sobra tempo de olhar para trás. As minhas respostas são longas, né? Mas eu gosto. Eu já tô aqui, ó, refletindo sobre tudo no final dessa entrevista. Vim aqui fazer uma entrevista, vou sair pensando na vida. O dublador, ele é cara de pau. O dublador, ele improvisa bem. O bom dublador tem jogo de cintura. Qual é a técnica que o Felipe usa para conseguir guardar e não contar para ninguém? Tem uma gravação para você, um personagem que entrou no Walking Dead. A gente queria, felicíssimo, que a gente queria que você fizesse, que a gente sabe que você gosta de terror e tal. Eu falei, não, obrigado. Eu quero saber se é casado, já para responder a pergunta do Google, então. Então, o que acontece? Ter que gravar um áudio fazendo alguma voz específica para alguém, falar, grava para mim aqui, para minha prima, ou não acreditarem que você é quem faz a voz de algum personagem.